Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Família no Século XXI. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro deles será a Era das Crises. E em segundo lugar, vamos falar sobre uma família em crise. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Em nossos dias odiernos, o liberalismo social, por conta de fortíssimas ações de grupos sociais organizados, sob a tutela de principados e potestades malignas, tem desencadeado uma completa desestruturação social com a tentativa de mudar valores sociais, morais e espirituais absolutos, exarados na palavra de Deus, por valores de concepção e execução pecaminosa, consubstanciados na razão e na experiência inconsequente. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A gerência do Estado tem propiciado, por meio da base educacional e das pseudas relações sociais, amparadas pela criação de leis espúrias, grandes ameaças e ataques à Constituição e mantença da família no padrão pai, mãe e filhos, perfeitamente harmonizados com a palavra de Deus. A secularização. Definimos secularização como um movimento de ordem humanística que busca o desenvolvimento do homem em todas as áreas a partir da razão, da ciência e das organizações sociais, sem reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais. A secularização em nosso tempo. A separação da igreja do Estado em nosso tempo permitiu em avançada velocidade promover a secularização da educação, a suposta supremacia da ciência sobre a religião, a larga aplicação das teorias econômicas e sociais humanísticas, regendo as relações sociais em detrimento do espiritual. A família e a igreja nos dias atuais, por conta desta secularização efetiva em diversas frentes da formação do homem, é profundamente atacada em seus valores espirituais, segundo os ensinos da Bíblia Sagrada, que se obscurecem, tornando o cristianismo de hoje um cristianismo secularizado pelos seguintes fatores. O primeiro fator é o materialismo. É a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações da substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Em suma, é a doutrina que advoga que o ter é mais importante do que o ser. A matéria é de maior valor para o homem do que espiritual. O cristianismo contraria o utilitarismo. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e autopromoção.
Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, versículos 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Segundo fator da secularização em nosso tempo é o relativismo. A base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. É o estado mental, uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas de Deus. Em suma, algo que é absolutamente errado na concepção de alguns é perfeitamente certo na concepção de outros. O cristianismo contraria o existencialismo. A vida não é só aqui e agora, existe uma vida após a vida terrena. E isso está registrado lá no Evangelho segundo João, o Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecerá e terá a vida eterna. Portanto, o cristianismo ele contraria o existencialismo. Ou seja, nossa vida não se resume apenas a este plano terrenal, mas também o plano celestial. Liberalismo social, terceiro fator da secularização em nosso tempo. É tipificado pela consecução de todas as atividades humanas, dentre elas as ciências, as artes, as filosofias, a educação, a economia, livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver no mundo liberal não comunga com os interesses espirituais, e todo o regramento das relações sociais são chanceladas por meio da razão e da experiência do homem em torno de um valor social, moral, emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O cristianismo contraria o hedonismo. A vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. E nós podemos fazer uma leitura em Eclesiastes, capítulo de número 2, versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeceu as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoarei
Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Portanto, o pregador aqui fala sobre a vaidade das possessões. Quando ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Outro fator que caracteriza a secularização em nosso tempo é o ateísmo, com falsos ensinos teológicos. O ateísmo implícito e explícito tem se fortificado nos bancos escolares em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. O cristianismo, ele contraria o materialismo. O homem não é só matéria, é um ser moral e também espiritual. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos clama, o qual também o fará. Portanto, aqui o homem, ele não é só matéria, ele também é um ser moral e espiritual. Como quinto e último fator da secularização em nosso tempo, nós temos a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade. Como cristãos, temos que realizar uma leitura de mundo, de modo a evitar que os valores sociais e culturais da sociedade a qual estamos inseridos venha a nos causar, em primeiro lugar, a preguiça mental de pensar, avaliar e julgar uma situação qualquer e assim ser seduzido e manipulado por interesses de terceiros. Em segundo lugar, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade vem a nos causar a exaustão emocional, caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação moral, ética, social e espiritual. Em terceiro lugar, esses valores sociais e culturais da sociedade a qual estamos inseridos vêm também a nos causar a confusão psicológica, que tira da pessoa a capacidade de discernir o que é certo ou errado diante de ideias, conceitos, valores, filosofias e crenças. A desorientação moral é outro fator que nos causa esses valores, e a desorientação moral é que propiciará a condição da flacidez moral ser enaltecida e os valores morais absolutos de Deus serem tripudiados.
E por último, a última causa desses valores culturais da sociedade em nosso ser é o esfriamento espiritual que nos afasta de Deus. Assim, devemos rejeitar que a influência da cultura, tradições e costumes de uma sociedade que contradigam a verdade revelada na palavra de Deus façam a regência de nosso comportamento nas relações sociais. Vamos agora estudar o item 2 da lição, uma família em crise. Por conta da forte influência do secularismo, relativismo, liberalismo, ateísmo e outras ideologias sobre a família fomentado pelo Estado, esta família tem sofrido transformações degradantes em suas relações sociais por causa dos seguintes fatores. Em primeiro lugar, a desobediência dos filhos aos pais. O liberalismo social prega a pseudo-liberdade da criação dos filhos, onde pais que vierem aplicar qualquer ação de natureza disciplinar a filhos desobedientes ou rebeldes devem ser passíveis de punições, inclusive com a perda do poder sobre os filhos, que poderão ser recolhidos a instituições governamentais para ser educados por agentes do governo. A Bíblia Sagrada ordena que os pais devem ser os educadores por excelência de seus filhos, inclusive com a aplicação de punições disciplinares para que os efeitos sobre a formação espiritual, emocional e intelectual dos filhos sejam benéficas e duradouras. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 23, 12 e 14 diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 13, 24 diz assim a palavra do Senhor: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 29, versículo de número 15 ao 17 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Segundo fator degradante nas relações sociais familiares, a legalização do aborto. Correntes científicas têm aventado a legalização do aborto através da permissão para a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. A palavra de Deus condena veementemente esta prática, pois ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano indefeso criado por Deus. Ademais, esta irresponsável legalização do aborto fomentaria a promiscuidade no âmbito das famílias, especialmente nas jovens e adolescentes, ferindo totalmente os princípios doutrinários manifestados por Yahvé na Bíblia Sagrada. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículo
21 e 22, diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Como terceiro fator para a degradação das relações sociais na família, nós temos a legalização da prostituição como profissão. A prostituição é a mais relevante destruição da dignidade humana, pois corpo, prazeres carnais são trocados por dinheiro, onde o ser humano passa a ser objeto descartável. A sociedade prostituída no campo sexual desestabiliza a família, cria relações promíscuas, traições, quebra de confiança, adultério, homicídios e outros males sociais de consequências danosas imensuráveis. Não há como tolerar a prática da prostituição, que é condenada pelo Senhor em todos os aspectos em sua palavra. Jesus condena o pecado da prostituição, mas ama e perdoa o pecador arrependido. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 ao 50, diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus ama os pecadores, mas condena o pecado. Como quarto fator, que estabelece uma degradante relação, ou degradantes relações sociais na família, nós temos a permissão para a produção e consumo de droga ilícita. O uso de drogas e psicotrópicos não estabelecidos por tratamentos médicos se constanciam em nossos dias como o maior e mais complexo problema de ordem social. Muitas famílias são destruídas. Tanto os pais como os filhos são alijados do convívio normal em sociedade, perdem famílias, bens materiais, enfim, perdem tudo e ficam como itinerantes nos grandes centros urbanos depreciados,
e marginalizados pela sociedade. Os dependentes de drogas vivem como sub-humanos sem qualquer perspectiva de vida digna. O uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, que promove uma dependência química, um vício próprio pela vontade de consumo do homem, tem absoluta reprovação do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, proclama exacerbadamente que as drogas tiram o entendimento de um ser social e humano, provocando diversificados pecados condenados pelo Senhor. Provérbios, capítulo de número 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 23, do versículo 29 ao 35, diz assim a palavra do Senhor: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Como quinto fator, que estabelece relações sociais degradantes na família, nós temos a condescendência com a delinquência. As relações sociais, embora sejam muito complexas, pois são resultados de muitos fatores emocionais, biológicos, sociológicos e até políticos, se não forem devidamente cuidados pelas autoridades competentes, desembocam numa delinquência generalizada. Vivemos neste momento em todos os lugares de nosso país com uma delinquência desenfreada, sem quaisquer perspectivas de solução, abrandamento ou minimização. E pelo contrário, observamos uma tendência cada vez mais de agravamento e os sistemas judiciais desestruturados não atendem imediatamente aos anseios do povo pela justiça, promovendo direto ou indiretamente a sensação da prevalência da violência. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: visto como não se executam logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Deus examina tanto o justo como o iníquo e abomina aquele que ama a violência. É no coração do homem que nasce toda a sorte de pecado, e é no coração dele transformado por Cristo que o desejo delinquente é aniquilado. Como sexto fator que estabelece relações sociais na família degradantes são as novas relações matrimoniais. Sobre estes modelos matrimoniais que o liberalismo social intenta padronizar como relação social familiar, tais como casais do mesmo sexo, casamentos arranjados pelas redes sociais, empresas especializadas, casamentos com cada cônjuge morando na casa de seus respectivos pais, união de um homem com uma mulher para apenas gerar filhos e satisfazer o sonho de ser pai ou mãe, e as relações sexuais ilícitas, dentre outras. Os modelos fogem do padrão dado por Deus para o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se separe do marido. Como sétimo fator degradante das relações sociais familiares, nós temos a ideologia de gênero. Na concepção da ideologia de gênero, o corpo de uma pessoa é visto como um elemento de opressão que promove um determinismo biológico, ou seja, uma identidade biológica, masculino ou feminino, que não lhe deixa opções sexuais e retira da pessoa o desejo de escolher sua orientação sexual. Assim, a ideologia de gênero faz a vontade da pessoa prevalecer, autodeterminação, ultrapassando os limites impostos pela identidade biológica, através de sua livre opção sexual, independente de possuir um estereótipo masculino ou feminino. A pessoa é supostamente livre para escolher o tipo de relação sexual que deseja ter em sua vida social e cultural. Como oitavo fator que estabelece relações sociais na família degradantes, nós temos os canais de informação do legalismo social. O liberalismo social adentra os ninhos familiares através da mídia falada, escrita e televisiva, pela internet, especialmente nas redes sociais, pelos videogames, fomentando a violência na base dos jogos de guerra e de matanças, sendo a televisão o maior veículo de comunicação formador de opinião que transforma as famílias e, mais especificamente, o indivíduo como marionete em torno de um valor social, moral, emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O maior instrumento para essa relação de domínio da TV sobre a sociedade é o secularismo, que tipifica que todas as atividades humanas, ciências, artes, filosofias, educação e economia são livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver neste mundo não comunga com os interesses espirituais. A tecnologia é importante no desenvolvimento do ser humano. Não podemos nos tornar escravos dos recursos tecnológicos, mas aproveitá-los para o bem social. A Bíblia registra que não devemos colocar coisas más diante de nossos olhos. Concluindo a aula de hoje, as famílias têm sido atacadas através de vários meios. Satanás tem utilizado diversas formas sutis para destruir as famílias, seja pelo liberalismo social, materialismo, secularismo e relativismo. Mas é pela palavra de Deus que podemos vencê-lo e salvaguardar nossos filhos e cônjuge em perfeita paz e comunhão. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.